Vamos lá então, pessoal, parte 2 da nossa aula. Vou tentar ser mais objetivo para que nossa aula não fique tão grande, mas eu espero que vocês estejam assistindo de fato essas gravações, porque é a nossa única forma de compartilhar o conteúdo. Então vamos voltar aqui onde nós paramos. Bom, eu falava que nesse primeiro momento da sua obra, né, o Freud dividiu o psiquismo humano em três instâncias, né, o consciente, o pré-consciente e o inconsciente. O inconsciente seria a parte mais profunda do psiquismo, né? A maior parte do psiquismo, onde ficam os nossos desejos reprimidos, nossos sentimentos, nossos afetos, nossos traumas da infância, tá? Então, nesse primeiro momento, né, vale ressaltar a metáfora do iceberg, né? Aquilo que a gente sente, que a gente pensa, aquilo que a gente tem consciência, aquilo do que nós nos lembramos é apenas a ponta do iceberg. Tem essa citação aqui que eu acho bem interessante do Freud. O Freud diz o seguinte: não somos apenas o que pensamos ser, somos mais. Somos também o que lembramos e aquilo de que nos esquecemos. Somos as palavras que trocamos, os enganos que cometemos, os impulsos a que cedemos, sem querer. Então, veja só, não existe sem querer para a psicanálise. Existe algo que você fez que pode estar relacionado ao conteúdo não consciente, ao conteúdo inconsciente. Como que esse inconsciente se forma, né? Isso aqui é bastante importante. Como que essa parte do nosso conteúdo psíquico se torna inconsciente? Então, Freud, ele desenvolveu aqui dois conceitos, dois mecanismos que ele chamou de repressão e o outro de resistência. A repressão também, em algumas traduções, aparece como recalque. O que é esse mecanismo? A repressão é um mecanismo que leva os conteúdos da consciência para o inconsciente. E a resistência tem o papel de manter esses conteúdos lá. Você fala, professor, mas por que que alguns conteúdos são conduzidos à consciência? Porque esses conteúdos são dolorosos, porque esses conteúdos são traumáticos, porque esses conteúdos eles são inaceitáveis no sentido moral. Então, tudo aquilo que você poderia se envergonhar, ou aquilo que você não consegue conceber por ser tão doloroso, né, o seu psiquismo leva esses conteúdos para o inconsciente para te proteger, né, para te proteger. Só que isso aqui, gente, isso aqui aparece como se fosse um pneu furado, tá? Então, esses conteúdos, eles são levados para o inconsciente, mas eles continuam ali vazando, eles continuam acessando minimamente a consciência, eles continuam incidindo sobre as nossas ações, sobre os nossos comportamentos, tá? Então, é interessante que vejam só como a psicanálise ela está recheada de termos que aparecem no senso comum hoje, né? Então, é muito comum você chamar uma pessoa de recalcada ou chamar uma pessoa de histérica, né? E o recalque é justamente isso, né? O recalque é um processo que leva para o inconsciente, leva um conteúdo para o inconsciente. Uma pessoa recalcada é aquela pessoa que não sai do armário, né? Que não aceita ser aquilo que ela é. Bom, a resistência, então, é a força que atua para manter esses conteúdos dentro do inconsciente, para fazer com que eles não voltem. Então, isso aqui é como se fosse um pneu furado, né, ou um barco enchendo água e você tentando tirar a água do barco com um balde, tá? A resistência é como se fosse um chiclete que você grudou ali no pneu para que os conteúdos não vazassem, mas eles continuam ali. Num segundo momento da sua obra, né, o Freud ele desenvolveu uma segunda compreensão do psiquismo. Então, agora, o psiquismo não é só compreendido mais como inconsciente, consciente e pré-consciente, né? Ele desenvolveu o psiquismo em três instâncias novamente, e agora é o id, o ego e o superego. O que isso significa, professor? O id, em algumas traduções do alemão, ele aparece como isso também. Então, é muito comum aquela pergunta: por que que eu fiz isso? Né? Por que que aconteceu isso comigo? Então,
O id seria a componente mais primitivo do nosso psiquismo, aquele componente mais instintual. O Freud associa o id muito à nossa animalidade, né? Nossa origem animal. Então, assim, o id é uma parte do psiquismo que quer se satisfazer a qualquer preço. O id ele é irracional, impulsivo. Então, Freud falava que a criança é puro id. Então, a criança ela não quer saber, uma criança pequena ela não tem um senso moral, ela não sabe o que ela pode, o que ela não pode fazer. Então, ela é puro id, ela quer se satisfazer a qualquer custo. O menino, uma criança pequena, se ele quiser fazer xixi, ele vai, tira o pipi para fora e faz xixi ali mesmo, né? Ele não importa. Então, o Freud fala que o id ele funciona sob o princípio do prazer, ou seja, é uma parte do nosso psiquismo que quer buscar prazer a todo custo. Sabe você querendo comer aquele doce, né, querendo beber sem parar? É o seu id agindo sobre você. Uma segunda parte do nosso psiquismo, né, um segundo componente, seria o ego, né, também conhecido como eu. O ego é a parte ali mais ligada à realidade, à estabilidade, né? O ego funciona sobre o princípio da realidade, ou seja, ele busca manter um equilíbrio entre as nossas exigências instintuais e as nossas exigências morais. O superego, o superego ele é a interiorização das normas, convenções sociais e valores morais, ou seja, o Freud fala que o superego ele é fruto da nossa autoridade parental, ou seja, quem que nos ensina, né, primeiramente o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode fazer, são os nossos pais. Então, o superego ele aparece ali como um senso moral, como aquilo que a gente sabe que não pode fazer, aquilo que é proibido, aquilo que é. Então, por exemplo, você é um psicopata, um maníaco do parque, ele não tem senso moral, né? Um estuprador, ele não tem um senso moral. Ele vê uma mulher, ele acha que ele tem direito de se satisfazer ali. Então, ele age conforme o princípio do id. Nós, sujeitos humanos normais, né, a gente age fazendo essa mediação entre o que é o nosso instinto e o que é o nosso senso moral. Tá? O que a gente deseja de forma animalesca e aquilo que a gente pode fazer dentro das convenções sociais. Então, veja só, nessa segunda compreensão do psiquismo, né, então, o psiquismo agora é dividido em id, ego e superego. O Freud costumava comparar, né, essa nova compreensão do psiquismo a uma carruagem. Né? Ele dizia que o nosso psiquismo é uma carruagem, o ego seria o cocheiro, né, seria aquele sujeito ali, e tentando controlar dois cavalos, um cavalo bravo que quer te tirar para fora da estrada e um cavalo sereno, pacífico que quer te manter na estrada. Então, o psiquismo humano seria como uma espécie de carruagem, né, onde você tenta se controlar perante um cavalo que quer satisfazer seus desejos e um cavalo que te mantém dentro do senso moral. Isso aparece também, né, em vários desenhos animados na figura do capetinha e do Deus aqui, né? Como se fosse te dizendo aquilo que você deseja fazer, satisfazer seus instintos, né? Dormir a tarde inteira, gastar infinitamente no cartão de crédito, e o senso moral falando assim, não, calma, pera, você precisa economizar, você não pode dormir, você tem que estudar. Então vejam só, o Freud foi o primeiro teórico a dar conta, né, dessa dualidade do nosso psiquismo, né, que a gente vive ali entre o desejo e o senso moral. Bom, nesses próximos dois slides aqui eu não vou me aprofundar muito, né? Como eu já tinha falado na primeira parte da aula, o Freud ele fala que o desenvolvimento da nossa personalidade, da nossa estrutura psíquica, está muito ligada a questões da sexualidade, né? Ao manejo que a gente dá para os conflitos relacionados à sexualidade. Então, o Freud ele cria ali três tipos de estrutura de personalidade. Né? Então, a neurose, a psicose e a perversão. Quando alguém chamar de neurótico, você vai falar assim: nossa, obrigado.
Porque a neurose para o Freud seria o padrão de normalidade, né? Seria aquele sujeito ali que é voltado, que é regido pelo inconsciente, né? Que consegue rearranjar seus conteúdos inconscientes para viver de forma pacífica com eles, tá? Então, o Freud dizia o seguinte: o neurótico é aquele sujeito capaz de amar e trabalhar, né? Então, a ideia de normalidade para o Freud, para a psicanálise, é isso: é a sua capacidade de amar e trabalhar. A segunda estrutura de perfil de personalidade, né, de estrutura de personalidade que o Freud fala, é a psicose, né? A psicose é aquele padrão de personalidade onde o sujeito perde contato da realidade. Ele perde, ele começa a fantasiar, ele começa a idealizar, é aquele sujeito regido por teorias da conspiração, é aquele sujeito que cria um mundo particular dentro da sua própria cabeça. Certamente vocês conhecem alguém com esse perfil. Eu poderia dizer que o nosso presidente ele se aproxima bastante de um período psicótico, né? O Bolsonaro ele cria uma realidade dentro da cabeça dele. O cara quando ele fala assim, houve fraude nas eleições, não teria ganhado no primeiro turno, sabe? Ele só pode estar delirando, mas enfim. Uma terceira estrutura de personalidade seria a perversão, né? Aquele sujeito que a sua sexualidade, a sua capacidade de amar, desejar, ela é pervertida, né? Ele é aquele sujeito que se fixa em partes da sexualidade. Então, o, o sadista, o masoquista, o fetichista, né? Aquele cara que é apaixonado por pés, por exemplo. É o cara que tem uma sexualidade perversa. Por quê? Porque a sexualidade dele ficou fixada apenas em uma parte, né? Em um composto. Como eu disse, isso aqui é só uma noção. Bom, o Freud ele falava também de alguns mecanismos de defesa, né? Ou seja, formas que o nosso psiquismo tem para se proteger de conteúdos que são dolorosos, né, para nós mesmos. Eu vou apenas citar aqui alguns, né? A gente já falou do recalque. O recalque é aquele manejo onde conteúdo é levado da consciência para o inconsciente. Tem outro mecanismo de defesa que é a racionalização, né? Que é aquele sujeito que racionaliza tudo. Por exemplo, você acabou de perder sua mãe, aí o cara chega para você e fala assim, não, é, um dia todos nós vamos morrer, ou ela foi para um lugar melhor, né? Ela está no céu. Ele consegue racionalizar todos o sentimento, ele não deixa fluir nada, né? Temos um mecanismo de defesa que é muito comum também, que é a formação reativa, né? Por exemplo, aquele cara que ele é um homossexual enrustido, ele não consegue sair do armário, aí ele vai lá e começa a espancar homossexuais, né? Ele não consegue aceitar a sexualidade dele e ele vai lá e começa a agredir, né? Enfim, então, vejam só, é uma reação, uma negação do psiquismo aos seus próprios desejos. Tem a projeção, que é muito comum, né? Então, por exemplo, você projeta no outro um desejo seu, né? Você fala que a sua cunhada está apaixonada por você, quando na verdade você que está apaixonado pela sua cunhada. Então, assim, o nosso psiquismo ele é muito esperto, vamos dizer assim. Ele sempre procura maneiras de te poupar, de proteger, né? De te proteger de entrar em contato com os conteúdos dolorosos. Já estou terminando, prometo. Outra coisa que também que eu só vou dar uma pincelada, né, que o Freud ele diz que o nosso desenvolvimento humano, ele passa por fases que ele chama fases do desenvolvimento psicossexual. Muita gente compreendeu muito mal a teoria freudiana e falava assim, não, Freud ele era um pervertido, ele falava que as crianças já tinham desejo sexual, mas não tem nada a ver com isso. Ele fala que o nosso desenvolvimento humano, ele é mediado por fase do desenvolvimento psicossexual, ou seja, que a gente busca, né, que a gente tem prazer e satisfação em determinadas partes do corpo. Então, veja só, né? Quem é mãe aí, quem convive com criança, vai identificar bastante, né? Então, por exemplo, o Freud fala da fase oral, né? Quando a criança, ela busca obter prazer ao mamar, né? A chupar a chupeta.
Então, a fonte de prazer da criança é a boca. Não significa que isso é uma sexualidade infantil, mas que é o sujeito conhecendo, né, a criança desenvolvendo, entrando em contato com o mundo pela própria boca. Depois do Freud vai falar sobre a fase anal, né, onde a criança descobre o prazer de controlar o esfíncter, né, de reter as fezes ou de expulsar as fezes. É muito interessante. Depois o Freud fala da fase fálica, perdão, ele fala da fase fálica, né, onde a criança começa a perceber, né, a diferença anatômica entre os sexos. Então, sei lá, o menino começa a ter vergonha do pênis, né, esconder aquilo lá, ou ele olha para a menina e vê que ela não tem, e ele fica encucado. Aquilo lá é uma descoberta, né? Freud até fala do complexo de castração, que o menino vê que a menina não tem o pênis, ele acha que ela foi castrada e ele tem medo de ser castrado também, né? É, tem a fase, bom, tem uma dentro da fase fálica, o Freud fala do complexo de Édipo, né, onde a criança elege o pai ou a mãe como objeto de amor. Então, o primeiro objeto de amor da criança é os pais, né? Aquela fase que a criança quer expulsar o pai da cama, né, para dormir com a mãe, ou que a menina começa a querer vestir as roupas da mãe, né? Vestir, pegar, subir em cima do sapatinho de salto da mãe, imitar a mãe, né? Então, são jogos que fazem parte do nosso desenvolvimento, né? Não há nada de pervertido nisso. Tem a fase genital, né? Quem tem criança em casa sabe, né? Aquela fase que o menino fica pegando no pipi a todo custo, né? Que ele começa a manejar aquilo, começa a descobrir seu corpo. Então, bom, para finalizar aqui, gente, para finalizar, o Freud ele tinha um interesse muito fundamental pela questão do sonho, né? Como eu falei no começo da aula, para ele o sonho era o grande mecanismo, né, de contato com o nosso inconsciente. Então Freud ele falava que os nossos conteúdos inconscientes de fato ele aparecem nos nossos sonhos. Então falava de dois mecanismos, que era a condensação e o deslocamento. Então no sonho você condensa ali várias figuras, né? Então, por exemplo, se você está com raiva de alguém, você condensa tudo aquela sua raiva numa figura, né, que você sonha. Você pode estar sonhando que está agredindo seu professor, enfim. E o deslocamento, né? O deslocamento é que às vezes esses conteúdos eles não aparecem de forma tão clara, né? Às vezes eles aparecem de forma deslocada, né? Você sonha que está agredindo seu professor ali, mas quando você se aproxima, você vê que ele tem a cara do seu pai, né? Olha só que coisa louca. Então, a psicanálise é essa abordagem mesmo que trabalha com os conteúdos do inconsciente por meio do sonho, por meio da elaboração, tá? Por meio dos mecanismos de defesa. Pessoal, espero que vocês tenham compreendido, tá? E não se esqueçam, qualquer dúvida, vocês podem contar comigo. E uma boa semana para todos aí, um bom final de semana. E tô com saudade. Quem vê essa mensagem, prove que você está assistindo a aula até o final e me mande um abraço pelo WhatsApp. Falou!